Olá, olá, olá! Estamos começando a 8ª semana desse trimestre incrível que estamos estudando a respeito do livro de João. Então abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 12, porque esta semana será demais. Tem muita coisa boa para a gente poder conversar aqui, ok? Lembrando, sempre que a gente começa a semana, é importante que você leia o capítulo inteiro para que você tenha uma noção logo nessa semana do que é que a gente vai estudar, tá bem? No capítulo 12 de João, nós temos assim algumas histórias, algumas subdivisões. Por exemplo, a primeira delas, Jesus ungido por Maria em Betânia. Então essa é a primeira parte do capítulo 12. Depois, o plano para tirar a vida de Lázaro. Para e pensa, o coitado do Lázaro tinha morrido, aí Jesus foi lá e ressuscitou e o povo agora estava fazendo planos para poder matá-lo novamente, né? Se ele morresse novamente, será que Jesus iria ressuscitar novamente? Eu não sei. Mas o fato é que o pobre coitado estava lá sendo perseguido e teve que correr para não ser morto novamente. E continuando o texto, diz assim, ó, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É um momento assim icônico de Jesus, um momento em que ele entra em Jerusalém, a gente vai dar uma analisada um pouquinho sobre esse pensamento, ok? E depois, alguns gregos desejam ver Jesus. E aí, então, a gente tem a explicação da incredulidade dos judeus, o resumo dos ensinos de Jesus, e esse aqui é interessante pelo seguinte, porque aqui nós temos do capítulo 12 para o capítulo 13, uma passagem de Jesus junto com as multidões, para agora Jesus apenas com os seus discípulos. Então, quando a gente olha aqui o resumo do ensino de Jesus, eu acho muito legal, porque é tipo assim, ele tá, ok, finalizei o meu trabalho aqui com as multidões, o que eu quero deixar de importante, o que eu quero deixar como última mensagem para eles. Então, o capítulo 12 está dividido desta forma, ok? Eu queria que você entendesse que no capítulo 12 nós temos a seguinte ideia, Jesus ele está se preparando para a perseguição. Ele já sabe que vai ser perseguido, ele já sabe que vai morrer. E ali então os últimos acontecimentos desse fato. Jesus ele foi perseguido. Os seus discípulos por acreditarem em Jesus foram perseguidos. E ao longo dos últimos 2000 anos, apesar dos cristãos falarem em amor, apesar dos cristãos levarem Jesus como seu Salvador, apesar dos cristãos falarem que Jesus perdoa os pecados de qualquer tipo de pessoa e quer salvar todas as pessoas, nos últimos 2000 anos, praticamente o tempo inteiro, os cristãos em algum momento eles foram perseguidos também. E quando nós olhamos para os últimos momentos da história, profeticamente, a gente também tem a impressão de que em algum momento nós cristãos, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, teremos sim, de alguma forma, algum momento de sermos perseguidos. E no momento da perseguição, o que você vai fazer? Jesus sabia que porque ele estava sendo certo, ele estava sendo perseguido. E para parar de ser perseguido, ele não deixou de ser quem ele era. E nós? No momento em que a gente é perseguido, no momento que as pessoas começam a desdenhar de quem nós somos, a nossa fé, ela se fortalece ou a nossa fé enfraquece? Jesus foi perseguido, mas ele tinha certeza de que ele ainda queria passar pela sua história, e a história dele era a cruz. Ele não fugiu, ele foi perseguido, ele morreu, mas ele ressuscitou. Você também, você pode ser perseguido em algum momento por ser cristão, mas acredite, o galardão, o presente, a graça está guardado para você. Seja fiel até o fim.